Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Hoje vamos aprender sobre combinações simples. Combinação está intuitivamente associado à noção de escolher subconjuntos. Vamos fazer o seguinte exemplo para poder explicar um pouquinho melhor e mais detalhado o que seriam as combinações simples. Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. Dois deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Por exemplo, eu formar essa equipe com Anne e Gustavo. Se eu inverter a posição desse agrupamento aqui, fica a equipe Gustavo e Anne, repare que é a mesma equipe, né? É a mesma dupla. Então, não faz diferença essa ordem. Ou seja, esse tipo de agrupamento é chamado de combinação. Essa é a filosofia da combinação. A ordem não importa. Tanto faz dessa forma ou essa, não deixa de ser o mesmo agrupamento, não deixa de ser a mesma equipe. Ou seja, em combinação, a ordem não importa, certo? Então, tendo esse Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo, A, E, R, F e G, respectivamente, temos 5 elementos. Quais são esses subconjuntos? Quais são essas equipes, essas duplas que eu posso formar? São essas seguintes, né? Para resumir melhor, é o A, E, R, F, G, né? A com E, A com R, A com F, A com G. Observe que eu já fiz o A com todos esses aqui, certo? Então, a equipe que tem o E, eu não posso fazer E com A, porque esses dois caras aqui, A com E com A, é a mesma equipe. Então, equipes começando com a Elisa, o E, né? Só tem ER, EF, EG, que estão aqui. Com R, já foi a equipe com esses outros dois atrás dela, né? E só tem mais dois à frente, por isso que fica RF, RG. E o F já fez equipe com todo mundo aqui atrás, só falta fazer dupla com o F, então FG. Então são 10 possibilidades de equipe que eu posso formar, sendo essas 10 listadas aqui. A nomenclatura que escrevemos é da seguinte forma: C de combinação, eu tenho 5 elementos tomados 2 a 2, porque é uma dupla, né? São dois participantes da equipe. Isso é igual a 10. Então, combinação de 5 elementos tomados 2 a 2 é igual a 10. Então agora, consideremos um conjunto de 5 elementos e calculemos o número de combinações simples de 3 elementos, ou seja, o número de subconjuntos de 3 elementos. Dados esses 5 elementos, A, B, C, D e E, temos as seguintes combinações, ABC, ABD, ABE. Observe que a gente fez assim, né? Fixou esses dois primeiros, aí esses dois aqui fazem com C, D e E. Né? Os dois AB aqui faz com C, D e E. Depois fixamos o AC. Essa dupla AC faz conjunto com essa D e com essa pessoa E. Depois fixamos A com D e ela faz a única dupla com E. Depois fixamos BC, ela faz depois grupo com o D e com o E. Depois fixamos B e D, que ela faz o único grupo com esse E. Depois esses últimos 3, C, D, E. São somente esses 10 grupos aqui que eu tenho, né? São essas 10 possibilidades. Qualquer outra que você fizer vai estar repetido, só vai mudar a ordem aqui dentro. Porém, para combinações, a ordem não importa. Então, se eu tivesse, por exemplo, ADC, mas AD e C, ele é a mesma coisa que esse cara aqui, ó, ACD. Né? Por que a mesma coisa? Daquela mesma forma, você tem o Antônio, o Diogo e o Cristiano. Aí você tem o Antônio, o Cristiano e o Diogo. É a mesma coisa, é o mesmo grupo. Isso aqui é igual. Então, a ordem não importa. Qualquer permutação que você faz aqui dentro, né, embaralhando esses caras, não vai afetar, porque é tudo a mesma coisa, tá? Mesma coisa que eu tivesse o grupo C, A, D. É a mesma coisa, continua tendo os mesmos 3 elementos, as mesmas 3 pessoas. Esses grupos aqui, esses subconjuntos, são os mesmos. Então, sabemos que essa situação é uma combinação. A nomenclatura é a seguinte: combinação de 5 elementos, que são esses caras A, B, C, D, E, tomados 3 a 3. Eu quero fazer subconjuntos de 3 elementos. Então, combinação de 5 tomados 3 a 3 é igual a 10. Vamos fazer a comparação das combinações com o arranjo, tá? Então, combinação 5 tomado 3 a 3, quando isso aqui vai ser igual ao arranjo de 5 tomados 3 a 3. Para o arranjo, esses dois caras aqui, lembrando, né, seriam diferentes. Quando eu troco a posição e essa informação me dá um agrupamento diferente, essa é a filosofia dos arranjos. Para a combinação, a troca de 2 elementos não afeta em nada, continua sendo a mesma coisa. Tá? Então,
Para o arranjo, a ordem importa, para a combinação, a ordem não importa. Se eu fosse olhar isso aqui para um arranjo, ele aceitaria eu permutar todo mundo aqui dentro. Ele aceitaria essa permutação. Porém, para a combinação, não é aceito isso. Então, para que isso seja igual, eu teria que pegar esses arranjos que aceitam essas permutações e dividir por essas permutações, por essas repetições. No caso, se eu vou permutar 3 coisas, é P de 3. Então, para que isso fique igual, a combinação de 5 tomado 3 a 3 seja igual ao arranjo de 5 tomado 3 a 3, tem que dividir pela permutação desses 3 elementos. Então, observando aqui que combinação de 5 tomado 3 a 3 ficaria o arranjo. Quem que é o arranjo? 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Tudo isso aqui sendo dividido por P de 3, que P de 3 é 3 fatorial. Então, isso aqui vai ser igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, 2 fatorial. Divisão de fração, primeiro vezes o inverso do segundo. Então, fica 1 sobre 3 fatorial. 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Vou desenvolver esse 5 fatorial até chegar no 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial é 2, 3 fatorial fica. Corta. 4 dividido por 2, 2. 5 vezes 2, 10. Combinação de 5 tomado 3 a 3 é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial sobre 3 fatorial. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, divisão de fração, primeiro vezes o inverso do segundo. Combinação de 5 tomados 3 a 3 é igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 5 menos 3 fatorial. Olhando de uma forma geral, eu tenho combinação de n tomados p a p, isso vai ser n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial, certo? Então, essa é a fórmula de combinação simples. N elementos tomados p a p é igual a n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Lembrando que esse n tem que ser menor ou igual a p, segue a mesma ideia dos arranjos. Exemplo 1. Com 6 mulheres e 5 homens, quantas comissões de 6 pessoas com exatamente 4 mulheres podem ser formadas? Observe aqui que tem a ilustre Creusa, para quem conhece quadrinhos, né? E o cinema tem o Coringa. E quem for nerd vai perceber que esse cara aqui, ó, alguém lembra? É o Walter White, do Breaking Bad. São comissões de 6 pessoas, ele fixou que tem que ter 4 mulheres, obviamente se são 6, tem que ter 2 homens, ok? Então vamos fazer como é que a gente vai agrupar essas comissões. Primeiro, vamos entender se isso aqui, se esse exercício, né, é uma combinação. Então, por exemplo, eu tenho uma comissão com a Creusa, vamos chamar isso aqui de Judite, com a Estela e a Edivalda. Como são 2 homens, eu vou pegar o Coringa e o Walter White. Observe que nessa comissão, se eu tenho esses 2 homens e essas 4 mulheres, se eu inverter esses 2 aqui, ó, vamos supor, eu inverto esses 2 caras aqui, não vai mudar essa comissão, né? A comissão é a mesma, certo? Então, se eu alterar a ordem daqui, ó, se eu alterar a Creusa com a Judite, não altera ainda a comissão, né? A comissão é a mesma. Então, essa ordem aqui não importa. Estamos nos agrupamentos que chamamos de combinações, tá? Então, por esse fato aqui, por essa análise, eu sei que isso aqui se trata de uma combinação. Então, as escolhas das mulheres. Como a gente sabe que essas comissões são combinações, que a gente acabou de fazer análise, então, para escolher 4 mulheres dentre essas 3 opções, eu vou combinar 6 opções, né, que eu tenho 6, que é o meu total, dentre 4 posições que eu tenho. Então, dessas 6 mulheres, eu vou combinar 4 delas para formar a parte das mulheres na comissão, né? As escolhas dos homens é a mesma análise. Eu estou dentro da combinação. Então, vou combinar. Eu tenho 5 opções totais, são 5 homens. Só que eu vou escolher tomá-los 2 a 2, né? Porque são 6 pessoas na comissão, já tenho 4 mulheres, faltam 2 homens. Então, vou combinar 5 tomados 2 a 2. Se eu pensar o seguinte, eu vou fixar essa comissão, essa parte das mulheres. Observe que para cada uma dessas comissões das mulheres, eu posso fazer várias para os homens. Eu tenho essa comissão dos homens, se eu trocar esses 2 aqui, eu já tenho outra. Se eu trocar esse aqui, eu já tenho outra. Se eu trocar esse aqui, eu já tenho outra. Certo? Então, para cada uma dessas combinações que eu tenho aqui das escolhas das mulheres, eu tenho as combinações para os homens. Então, pelo princípio multiplicativo e pela ideia daquela árvore de possibilidades, cada ramo desse aqui, né, que eu tenho na árvore de possibilidades, cada uma daquelas linhas,
ela recebe cada uma dessas opções das escolhas de homens. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar esses dois valores. As escolhas das mulheres afetam as escolhas dos homens. Multiplicando isso, eu tenho o total de comissões, que seria combinação de 6 tomados 4 a 4 vezes combinação de 5 tomado 2 a 2, das mulheres dos homens. Vamos calcular agora as combinações. Lembrando que a fórmula de combinação é a seguinte: combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Combinação de 6 tomados 4 a 4 vai ficar 6 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 6 menos 4 fatorial. Isso aqui vezes combinação de 5 em 2. Seria 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. Isso aqui vai ser igual, 6 fatorial permanece, 4 fatorial permanece, vezes 6 menos 4, 2 fatorial, vezes 5 fatorial, esse cara permanece, 5 menos 2, 3 fatorial. Então, eu vou desenvolver esse 6 fatorial até chegar no 4 fatorial e desenvolver esse 5 fatorial até chegar no 3 fatorial, para poder cancelar. Então, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial é 2, vezes, vamos desenvolver esse cara aqui, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial é 2 e vou manter o 3 fatorial, porque eu posso tora, isso aqui vai ficar igual para mim 6 vezes 5 vezes 5 vezes 4 e lá embaixo 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. Cancela aqui. O que sobra para mim? 6 vezes 5 vezes 5, que é igual a 150. Então, existem 150 comissões possíveis de 6 pessoas, que tem exatamente 4 mulheres dentre 6 e, obviamente, 2 homens dentre 5. Ok? Exemplo 2. No primeiro dia de aula de matemática da segunda série, 30 alunos estavam presentes na sala de aula. Para se conhecerem melhor, o professor sugeriu que cada aluno cumprimentasse o outro com um aperto de mão e uma breve apresentação. Qual foi o total de apertos de mão? Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? E aí, velho, beleza? E aí? Eita. E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? E aí, beleza? Vamos destacar um dos agrupamentos. Imagine que dentro desses 30 alunos você tenha a Creuza e tenha o Walter White. Se a Creuza cumprimenta o Walter White, é um agrupamento. Agora, se o Walter White cumprimentar a Creuza, você percebe que é o mesmo agrupamento? Sim. Então, você trocou a ordem de forma de cumprimentar e isso não te deu informação nova. Então, quer dizer que a ordem aqui não importa. Se a ordem não importa, é combinação. Sabendo que isso é uma combinação, o que eu vou combinar? São 30 alunos, né? Se cada um vai cumprimentar o outro, é tomado 2 a 2, que só 2 pessoas vão se cumprimentar. Então, eu tenho nada mais que a combinação de 30 coisas, 30 elementos, 30 pessoas, os alunos, né? Tomados 2 a 2. Então, dada a fórmula de combinação, eu tenho combinação de 30 tomados 2 a 2, vai ser 30 fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica 30 menos 2 fatorial. Isso que vai ser igual a 30 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 28 fatorial. O que eu vou fazer? Vou desenvolver o 30 fatorial até chegar no 28. Então, eu vou ter 30 vezes 29 vezes 28 fatorial dividido por 2 fatorial é 2 vezes 28 fatorial. Aqui cancela e você tem 30 vezes 29 dividido por 2. 30 simplifica por 2, vai dar 15. Então, você tem 15 vezes 29, que vai ser igual a 435 apertos de mão que você tem nessa sala de aula. É aperto de mão pra caramba. Exemplo 3. De quantas maneiras distintas podemos colocar 10 pessoas em 3 salas, de modo que fiquem 2 pessoas na primeira sala, 3 pessoas na segunda sala e 5 pessoas na terceira? Então, você tem 10 pessoas e 3 salas. Como na sala 1, na primeira sala, ele quer que fiquem 2 pessoas, se eu pegar o Zé Cartola e a Maria, se eu colocar esses dois na sala, Zé Cartola e Maria, ou Maria e Zé Cartola, é o mesmo agrupamento, é a mesma dupla que vai para essa sala, né? Então, você percebe que essa ordem que a gente coloca aqui na sala não importa. Tanto faz se, vamos supor, o Zé Cartola, depois a Maria entra. Ou a Maria entra e depois o Zé Cartola.
não faz diferença isso, tá? Então, essa ordem não importa. Então, a ordem não importa, estamos tratando essa situação, esse agrupamento, como uma combinação. Então, para a sala 1, eu vou combinar, que a gente sabe que está tratando sobre combinações, né? Combinar quantas pessoas eu tenho disponíveis? 10 pessoas. E como eu vou tomá-las? 2 a 2, porque são 2 pessoas que entram nessa sala. Então, na sala 1, é uma combinação de 10 pessoas tomadas 2 a 2. Tem que prestar atenção ao seguinte, porque ao fazer isso, essas 2 pessoas vão para a sala. Supondo, né, mantendo que eu tenho aqui o Zé Cartola e a Maria, estão lá. Para a sala 2, ele quer 3 pessoas. Porém, eu tenho disponíveis agora 8 pessoas, porque esses 2 já estão lá na sala. Então, eu vou fazer uma combinação de 8 disponíveis que eu tenho, tomados 3 a 3. Então, vamos supor que entrou aqui a Creuza, o Walter White e o Coringa. Eles estão lá na sala 2. Para a sala 3, ele quer que entre 5 pessoas. Então, eu vou combinar 5 pessoas aqui, né, que eu tenho disponíveis, tomadas 5 a 5, porque ele quer que essas 5 pessoas entrem, ou seja, para as 10 pessoas estar dentro das salas. Então, combinação de 5 tomados 5 a 5. Observe que essa última sala não tem o que fazer, essas 5 pessoas vão para lá. Não importa a ordem aqui, é um grupo, é o mesmo grupo sempre. Então, eu só tenho uma opção para colocar essas pessoas na sala, que seria essa. Tanto faz você trocar aqui, ó. Certo? Pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar todos esses valores. Agora, o porquê eu multiplico? Porque cada escolha que eu faço para a sala 1, ela vai interferir e afetar na escolha para a sala 2. Por exemplo, Zé Cartola e a Maria na sala 1 é uma dentre essas combinações de 10 tomadas 2 a 2 daqui. Então, para cada possibilidade desse pessoal que entra na sala 1, eu tenho as possibilidades, né, para a sala 2. E essa, né, também interfere na escolha da terceira sala. Então, pelo princípio multiplicativo, uma afetando a outra, eu tenho que multiplicar isso aqui. Então, o total de possibilidades é combinação de 10 tomados 2 a 2, vezes combinação de 8 tomada 3 a 3, vezes combinação de 5 tomados 5 a 5. Então, utilizando a forma de combinação de n tomado p a p é igual a n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Vou aplicar para cada um desses aqui. Então, para essa primeira situação, eu tenho 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Isso vezes combinação de 8 tomado 3 a 3 é 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Vezes combinação de 5 tomado 5 a 5 vai ficar 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 menos 5 fatorial. Então, para esse primeiro caso aqui, eu tenho 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2, 8 fatorial, vezes 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3, 5 fatorial, vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 0 fatorial. Lembrando que, por convenção, né, 0 fatorial é igual a 1. Então, o que eu posso perceber aqui? Antes de calcular qualquer coisa, já posso cortar, né? Porque esse 8 está em cima e esse 8 está embaixo. Eu posso cancelar aqui, esse 5 está em cima e esse 5 está embaixo. Posso cancelar também. O que sobra para mim em cima é 10 fatorial. E embaixo tem esse 2 fatorial, que é 2. Tem esse 3 fatorial, que eu vou colocar ele aqui, 3 fatorial. 5 fatorial e 0 fatorial é 1. Não precisa colocar. Esse 10 fatorial, eu vou abrir até esse 5 fatorial, porque eu sei que eu posso cancelar. Então, eu teria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 2 vezes... Vou desenvolver o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes esse 5 fatorial aqui. Aqui eu sei que eu posso cancelar. E eu sei que 3 vezes 2 é 6. Posso cancelar com esse 6. Posso simplificar aqui. 8 dividido por 2, 4. Então, o que sobra para mim é 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7, que é igual a 2.520 possibilidades de colocar essas 10 pessoas da seguinte forma: 2 pessoas aqui, 3 pessoas aqui, 5 pessoas na sala 3. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva, viu? Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Isso ajuda bastante, gente. Compartilhe com o amigo, envie para o amigo, tire print. Pode colocar qualquer pergunta, comentário que eu respondo, pessoal. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.
Agora eu vou almoçar, eu preciso pegar um negócio. Uai? Como é que vocês conseguiram chegar aqui na minha casa? Quem trouxe vocês aqui? Que estranho.